Oi, galera! Dando continuidade ao nosso conteúdo de números reais, na aula de hoje iremos estudar números racionais. Os números racionais, como vimos na aula passada, faz parte do grupo dos números reais. Vamos começar sabendo quais são esses números racionais. Os números racionais são uma ampliação do conjunto dos números inteiros. Então, além dos inteiros, foram acrescentadas todas as frações. O conjunto dos números racionais é representado por... Na aula passada, vimos que todo número inteiro ele também é racional. Por isso, os números racionais ele inclui a parte fracionária. Aqui tem uma representação. Eu digo que, o que, como a gente sabe, é a letra que representa os números racionais, é igual a A dividido por B, porque agora há pouco foi dito que foram acrescentadas as frações. Tá ok. O A pertence ao número inteiro, ou seja, esse A, que pode ser qualquer número, ele vai ser um número inteiro, tá? E B pertence ao inteiro não nulo, ou seja, o número que vai ficar no denominador, ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero, tá certo? Então, a representação dos números racionais é dada dessa maneira. O que essa representação diz é que o número racional, se ele pode ser representado como a fração A sobre B, tá ok. A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero. Então, aquela representação agora há pouco, ela quer dizer isso. Que o meu A ele vai ser um número inteiro e que o meu B ele vai ser um número inteiro diferente de zero. Por isso que na representação, o B ele pertence a um Z com asterisco lá. Aquele asterisco quer dizer que ele não pode ser zero, ok? Mas se formos definir os números racionais com menor rigor, podemos dizer o seguinte: o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que os números racionais são todos os números que podem ser representados como uma fração. Então, de uma maneira mais simples, como aqui está dizendo, e com menos rigor, podemos definir que os números racionais são todos os números que podem ser representados como uma fração, ok? E o que vai satisfazer essa definição? Os números inteiros, por exemplo, já que na representação os números inteiros fazem parte dos números racionais. Quem são esses números inteiros? É o menos 10, o 7, o 0, o 1, o 2, como a gente viu também na aula passada. Os números decimais exatos, por exemplo, também. Por que os números decimais? Porque a gente sabe que todo número decimal, ele é uma fração, consequentemente. Então, por exemplo, 1,25, 0,1, 13,14, 15. Então, são os números decimais exatos. Ele também vai satisfazer essa definição de número racional. As dízimas periódicas, simples também, por exemplo. Então, as dízimas, gente, são são quando existem períodos repetitivos. No caso aqui, uma dízima simples, ela também vai satisfazer a minha representação sobre números racionais. As dízimas periódicas compostas, por exemplo, ela também vai satisfazer a minha definição, tá? E então, todos esses números que a gente acabou de falar, ela vai satisfazer a minha definição. E qual que não vai satisfazer a minha definição? O que não são esses números racionais? Então, ó, a gente vai ver aqui os números que não são racionais. As dízimas não periódicas, por exemplo, ela não é considerada um número racional.
Ó, a gente pode perceber que aqui eu tenho 4,12, 39, 48, né? 92, 01, e reticência, ou seja, ela não tem um período. E as dízimas que satisfazem a representação do número racional, ela tem um período, tá? No caso, as dízimas não periódicas não vão satisfazer a minha representação. As raízes não exatas, por exemplo, também não vão satisfazer. Por exemplo, raiz de 3 não é uma raiz exata. Então, toda raiz não exata, ela não vai satisfazer a minha representação sobre números racionais. A raiz quadrada de números negativos, por exemplo, também não vai satisfazer, tá? Então, vocês viram, dízimas que não têm período, que não são periódicas. Vocês viram raízes que não são exatas e raízes com quadrados de números negativos, vocês já podem deduzir que essas opções não vão satisfazer a minha representação de números racionais, do conjunto dos números racionais, tá? E a representação dos números racionais. Como que eles são representados? A gente sabe que os números inteiros estão dentro dos números racionais. Então, ó, existem infinitas possibilidades para a representação de um número inteiro como uma fração, já que uma fração pode ser representada na forma irredutível ou não. Ela pode ser irredutível ou não. Como, por exemplo, vamos ver aqui o exemplo. Então, a gente sabe que o número inteiro, ele pode ser representado também em forma de uma fração, tá? E, consequentemente, ele vai ser um número racional. Por exemplo, eu tenho aqui 2. 2 igual a 2 sobre 1. Esse 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2? 2 dividido por 2, 2 dividido por 1 dá 2. Então, eu tenho um número inteiro e, ao mesmo tempo, uma fração. Fazem parte do grupo racional. Representa os números racionais. 4 dividido por 2, também. 4 dividido por 2 dá 2. Eu tenho um número inteiro e, ao mesmo tempo, uma fração. 6 dividido por 3 dá 2, também. Ao mesmo tempo, eu tenho um número inteiro e uma fração. Usando os números negativos, eu tenho menos 3. Menos 3 igual. Menos 3 dividido por 1 dá 3, né? Então, eu tenho, ao mesmo tempo, número inteiro e fração. Menos 6 dividido por 2 também dá 3, né? Menos 3 vezes 2, menos 6. Eu tenho, ao mesmo tempo, número inteiro e uma fração. Menos 3 e menos 9 sobre 3. Também eu tenho um número inteiro e, ao mesmo tempo, uma fração. Então, esses números eles fazem parte da representação dos números racionais. Então, os números inteiros fazem parte da representação. Ok. Quais são o outro? Decimais exatos. Para transformar um número decimal exato em uma fração, como é que a gente tem um número decimal e como é que a gente transforma ele em fração? Vamos aprender. Contamos a quantidade de números que há na sua parte decimal, ou seja, depois da vírgula. Se houver um número após a vírgula, escrevemos a parte inteira mais a parte decimal, sem a vírgula sobre 10. Se houver dois números na parte decimal, ou seja, depois da vírgula, então escrevemos o quê? A parte inteira sobre 100, tá certo? Vamos entender aqui no exemplo. Eu tenho 0,5. Eu tenho a parte decimal, que é 0,5, e como é que eu escrevo ele em forma de fração? Ó, eu pego a parte inteira. A parte inteira é o quê? 5. Quantos números tem na parte decimal? Ou seja, depois da vírgula, apenas um. Então, eu vou escrever o quê? 5 sobre 10. A mesma coisa embaixo, eu tenho 1,2. Eu pego a parte inteira, eu pego 12, no caso, sobre quantos números depois da vírgula eu tenho? Apenas um também, sobre 10.
Então, 2,32. Quantos números eu tenho após a vírgula? Então, 2. Então, já vai mudar. Vou pegar a parte inteira, vou pegar 232 sobre 100. Por que 100? Porque eu tenho 2 números após a vírgula. Se fosse só um, seria 10. Como tem 2, vai ser 100. A parte de baixo, 0,909. A parte inteira, 909. Quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho 3 agora. Então, eu vou escrever sobre 1000. E se eu tivesse 4, eu iria escrever 10.000. E assim sucessivamente. Vocês vão contar a quantidade de número que eu tenho após a vírgula, depois da vírgula, ok? Então, os números decimais, eles também fazem parte da representação dos números racionais. Outra, dízimas periódicas. Ó, encontrar a representação fracionária de uma dízima nem sempre é uma tarefa fácil. O que chamamos de fração geratriz. Para facilitar esse trabalho, foi observado que na equação que utilizamos para encontrar a fração geratriz existem regularidades, o que permitiu o desenvolvimento de um método prático. Essa parte de fração geratriz é uma parte que é mais ser estudada mais na frente, tá? A gente vai só entender o que são essas dízimas periódicas. Em primeiro lugar, precisamos entender que existem 2 tipos de dízimas periódicas. Existe a simples e a composta. Então, eu sei que na minha dízima periódica tem a simples e a composta. Uma dízima simples, se em sua parte decimal existe somente a parte que se repete, ou seja, um período. Chamamos de dízima simples. Uma dízima composta, em sua parte decimal vai existir uma parte não periódica. Vamos entender aqui com o exemplo. Por exemplo, eu tenho 9,32. É uma dízima simples. Uma dízima periódica simples. Por quê? A parte inteira a gente sabe que é 9. Qual é o período que se repete? 32. Ela pode ser composta? Não. Por quê? Porque não tem uma parte não periódica. Toda a parte ela é periódica. Ela tem os períodos. Qual é o período aí? 32. Embaixo, tem 8,7, 15, 15, 15. É uma dízima periódica composta. Por quê? A parte inteira a gente sabe que é 8. A parte decimal não periódica é o 7. Pode ver que aparece 7 sozinho. E qual é o período que se repete? 15. Então, a gente já sabe diferenciar o que é uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. E ela faz parte dos números dos grupos racionais. Vamos ver agora aqui o subconjunto dos números racionais. Conhecemos como subconjunto ou relação de inclusão os conjuntos formados por elementos que pertencem ao conjunto dos números racionais. Existem vários subconjuntos possíveis, como o conjunto dos números inteiros ou dos naturais, pois todo número inteiro é racional, assim como todo número natural também é racional. Então, na aula passada, a gente viu aquele esquema, né? Dos números reais, estava contido, aí tinha os números racionais, inteiros, naturais e irracionais. Aqui a gente está vendo essa parte, quais são os grupos que estão dentro dos grupos dos números racionais. Então, os grupos que estão dentro do grupo dos números, conjunto dos números racionais, são apenas o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Ok? Gente, e por hoje só essa aula sobre números racionais. E nas próximas aulas a gente vai estudar os outros conjuntos, tá certo? E obrigada.